da família Cantinho de Jesus. Seja bem-vinda, minha querida, e pode ficar à vontade para nos agraciar com o seu trabalho de hoje. Ai, Neide, obrigada, viu? Só você para ter essa recepção tão calorosa mesmo. É a única recepção do Cantinho. Quem diria, né? Eu, a Sim, filha mais nova do Cantinho. é, Agora o coração explode. Será que eu dou conta de fazer isso tudo, gente? Oh, meu claro Deus. que dá, Vamos. claro que dá. Competência você tem, competência você tem. Fique à vontade. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade, né? A essa casa de amor, de trabalho, né? Eu fico pensando nos 71 anos de trabalho do Cantinho, de exercício no bem, dos dois lados da vida. Aqui a gente só tem uma pontinha pequenininha. Eu fico imaginando a raiz desse trabalho profundo. Então, eu fico muito grata, agradecendo ao irmão Moacir pela oportunidade, ao meu amigo Denilson, que hoje está aqui com a gente, né? Seja bem-vindo no irmão Moacir, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a questão 395 do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos na segunda parte do capítulo, segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Retorno à vida corporal. E estamos lá naquela parte, esquecimento do passado. E isso é muito importante. Só fazer um parênteses aqui, senão eu vou esquecer. Ô, Neide, depois você me dá o número da leitura inicial, que essa leitura tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu falei, meu Deus do céu, como que a espiritualidade coloca a gente tão juntinho assim, né? Aí depois, se você puder me passar, eu agradeço. Mas voltando aqui, vamos pegar a questão, então, 395, a respeito do esquecimento passado. Lembrando que o esquecimento passado não é desse passado aqui de agora, não, né? É das encarnações passadas. E a pergunta que Kardec faz é a seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas existências anteriores? Eu acho que quando a gente faz essa pergunta, né? Kardec faz essa pergunta, é uma pergunta de todos nós. A gente vive buscando regressão, vive querendo entender, né? Já que a explicação pode estar no passado, se não estiver no presente, né? Pelo drama vivido, pela profissão escolhida, pelos desafios, pela expiação. E aí a gente fica perguntando, né, o que foi que eu fiz, né? Às vezes eu falo para vocês assim, é comum a gente fazer esse tipo de indagação. Então, é natural que Kardec também a fizesse, né, aos espíritos, para poder, não porque ele talvez mesmo queria saber, né, mas porque ele, o codificador, ele conseguiu fazer uma coisa assim que poucos fazem, né? Conseguir ter empatia, colocar no lugar daqueles menos avançados como nós e poder entender quais são as nossas indagações para a gente que conseguiria fazer com que a gente avançasse. Então, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, claro, como todas as de codificação, mas talvez muito recorrente de quem entra no espiritismo e quer saber do quem foi no passado. E geralmente as pessoas falam cada coisa que até Deus duvida, né? Eu já vejo muita gente, todo mundo foi rainha, foi rei, foi alguma coisa. Eu falo, engraçado, eu não vejo ninguém falando que foi escravo, que foi uma dificuldade assim, né, maior. Sempre estão numa vida de pompa. Mas a pergunta, então, é a seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas existências anteriores? E os espíritos nos respondem: nem sempre. E aqui eu faço, assim, uma ressalva. Nem sempre significa que há possibilidade, mas não é constante. E eles continuam a nos orientar. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que faziam. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, no fundo, talvez lá na intimidade, nós possamos saber, né? Muitos sabem. Mas se for falar mesmo abertamente, porque o espírito sabe, às vezes a persona não, né? E isso eu achei bem interessante, porque aí a gente fica na indagação agora. Poxa, então se tem alguma possibilidade de eu saber, como é que eu vou saber isso? E aí, eu fui lá no livro dos médiuns para saber como que é essa parte aí dessa, já que a gente pode saber alguma coisa do passado,
A gente lembra de alguns hábitos, até mesmo algumas religiões fazem isso, né, como a Umbanda. A gente chega e pergunta ali para o Preto Velho ou para alguma outra entidade, e aí eles falam, né? Tem casa espírita que vai dar passe e vai fazendo revelações, assim, né, do que a gente foi. Já vi muitas pessoas dizendo isso, ainda eu falo, meu Deus do céu, que centro espírita é esse, né? Mas aí lá no livro dos médiuns, no capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Olha que interessante. Então, se eu posso saber alguma coisa, vai que eu pergunto, né? Na introdução aqui, eu estava conversando com o Nestor, falando que eu estava com uma saudade de conversar com a doutora Mantini, né? Aí olha para o Nestor, a gente lê a doutora Mantini com saudade dele, né? Aí agora a gente vai saber o que a gente pode perguntar para ele, né? Aí lá no livro dos médiuns, nesse capítulo 26, no item 290, pergunta sobre as existências passadas e futuras. Tem algo assim: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Então, veja, se nem sempre a gente pode saber sobre as existências anteriores, quer dizer que algumas vezes pode. E se pode, a gente vai perguntar para quem? A gente pode perguntar para os espíritos, né? Que é o que está falando lá no livro dos médiuns. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? E aí diz assim: Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Gente, é possível. E eu adoro as possibilidades. Então, veja, é possível, mas conforme o objetivo. Aí é que está o moral da história. Porque com qual objetivo a gente quer esse tipo de revelação? É para consertar, é para melhorar, é para ver onde que a gente pode elevar moralmente, né? Ou é para poder aumentar mais as intrigas, fazer mais o desdém? No livro dos médiuns continua: se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Quer dizer, não adianta às vezes a gente nem perguntar, porque o Espírito vai saber que hora que vai poder falar para a gente, a hora certa, que vai nos edificar, que vai nos instruir, né? E aí ele vai fazer de uma revelação verdadeira, né? De uma forma espontânea, né? Sem algo assim bem previsto, sem previsto, na verdade. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Se for só por curiosidade, por vaidade, por bobagem, por fofoca, por interesse fútil, não vai falar. Então, também não adianta, às vezes, a gente fazer assim, né? A gente brinca muito disso. Eu não quero nem saber o que eu fui no passado. Claro, a gente não quer nem saber mesmo, não quer nem saber se for por uma curiosidade, por uma satisfação, para aquelas coisas. Mas se for algo que vai me instruir, de acordo com o drama que eu estou vivendo, uma dificuldade muito grande com alguém que eu estou tentando aqui consertar de tudo quanto é forma, e aí eu preciso saber como que é a melhor forma. O que que eu faço com essas minhas indagações de consertar agora, de viver o agora, de entender o agora? Provavelmente pode ser que, em certa circunstância, para me instruir, para me edificar, o meu anjo de guarda, o meu mentor, uma espiritualidade amiga, vai chegar alguma notícia para mim que facilite nessa instrução para que eu consiga consertar tal situação. Ou que eu consiga adquirir tal virtude que eu estou aqui lutando e numa dificuldade danada, né? Ou numa situação expiatória onde eu preciso ter o mínimo de resiliência. Então, são algumas coisas que vão servir para nos edificar. Uma outra pergunta que tem lá no livro dos médiuns a esse respeito é: por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? Às vezes tem algum espírito que chega e quer revelar assim: ah, você já foi isso, você já foi aquilo, né? Às vezes na reunião mediúnica, até para poder deixar muitas vezes muitas vezes não, né? Algumas vezes, né? Em certas circunstâncias, em algumas exceções, para deixar o esclarecedor lá, a pessoa que está conversando em saia justa, começa a fazer qualquer tipo de alguma revelação do passado, algo assim, para ver como é que ele fica. Mas aqui eles explicam que espíritos que fazem isso são espíritos brincalhões que se divertem às vossas custas.
Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Numa hora dessas, por exemplo, numa doutrinação, né, não vai estar ali, ele está querendo acabar com aquela história ali, com a boa nova, com algo que pode fugir, então geralmente não deve se dar tanta credibilidade. Certa feita, numa reunião mediúnica, numa outra casa, não no Cantinho de Jesus, então veio um grupo de espíritos e falava que estava colocando, tinha colocado coisa, um pozinho, sei lá, uma coisa no chá das pessoas que estavam tomando na casa, porque elas já tinham feito isso na vida passada e eles estavam ali para fazer isso, naquela confusão, porque já tinham sido isso, e começou a falar para o esclarecedor. Vantagem que o esclarecedor não deu ideia para essas revelações e focou na mensagem do Evangelho, na história dele, do Espírito, e não do esclarecedor. Isso numa reunião mediúnica, onde você está amparado, cheio de, né, pessoas ali. Eu fico vendo, às vezes, quando a pessoa está carente, vivendo um drama, necessitando ali de um auxílio, recorrendo a um auxílio que acha que vai encontrar em algum fenômeno ou em alguma revelação mediúnica do passado dela, que vai resolver todos os problemas. E aí é que é o perigo, né? Esse tipo de coisa, segundo a orientação aqui da codificação, a gente não deve dar importância, porque não tem um fim sério e útil. E ainda continua dizendo, aos espíritos sombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio. E eles vão falar alguma coisa, talvez que vai elevar a gente, vai achar que a gente é ótimo, né? Por meio de pretendidas origens. Aí diz, há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que sem dúvida lhe seria o mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns, estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já foram revelados. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Então, para a gente acreditar em alguma coisa do nosso passado, em alguma revelação, que estão falando aqui, ou alguma coisa assim boa, a gente tem que esperar para ver se isso vai chegar de outras formas. E não sair acreditando na primeira historinha que conta, principalmente algo que vai mexer com o nosso ego, vai enaltecer nossa vaidade. E aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Com muita cautela, né? O livro dos médiuns ainda continua. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes ou dos defeitos que em nós predominaram? É uma pergunta. E a resposta é não. Isso pode ser revelado. Então, ó, pode ser revelado a nossa individualidade anterior, né? O tipo de gênero de existência que a gente teve, da posição social que ocupamos. Aí fala assim, ó, porque dessas revelações podereis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Nessa pergunta eu falei, bingo. Agora, a gente, já que não está podendo ir para a reunião mediúnica, já não está podendo ir lá conversar com o doutor Amantino, a codificação já fala para a gente, olha, a gente mesmo pode saber disso. A gente pode saber que tipo de
de prova de gênero de existência anterior que a gente teve, que posição social que a gente ocupou, quais foram as virtudes e os defeitos, né, que ainda predominam na gente, que já foi o trabalho de lá, isso a gente pode saber. Por quê? Porque isso faz parte da gente até conseguir programar, fazer o nosso planejamento de evolução moral. Para mim poder planejar minha evolução moral, eu preciso saber onde é que eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. Então, bom, eu estou nesse estágio aqui, eu estou lutando aqui com a minha vaidade, eu ainda estou lutando aqui com a minha soberba, eu estou lutando aqui com o meu orgulho, como é que foi que eu adquiri isso, como que eu fui que eu cheguei até aqui, né? Então, isso pode, uma expiação dolorosa, e às vezes eu estou muito revoltado, preciso entender, compreender, então pode ser que eu preste atenção. Antes de eu ficar buscando efeitos mediúnicos, para que vários médiuns me falem de várias localidades e eu consiga encontrar uma verdade, aqui eles falam, olha, analisa o vosso presente, presta atenção no tipo de vida que você está tendo, que você vai saber. E ele ainda pede para a gente olhar lá no livro dos Espíritos, sobre o esquecimento do passado, uma questão anterior a que vocês já tinham estudado, que eu, se não me falho, vocês devem ter estudado com o Valdir, lá na questão 392. Como eles pedem para a gente ir lá eu fui. Gente, alguém que tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Porque às vezes a Tati fica falando assim, né? Igual pobre na chuva, mas aí vocês podem interromper, ligar o áudio aí e falar sem problema algum, tá bom? E eu vou dando sequência aqui. Então, na questão 392, a respeito da gente poder analisar o nosso presente e saber o que acontece aí, né, no nosso passado, diz assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Aí os espíritos nos instruem. Não pode o homem e nem deve saber tudo. Olha, ele não sabe tudo, mas alguma coisa ele pode saber. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, olha, é como se fosse um choque. Eu fico imaginando essa confusão que a gente tem mesmo, né? Quando também a gente desencarna. Alguns amigos desencarnaram esse ano. Então, você imagina o choque que é, de repente, você ficar sem corpo e com você ali, com a sua individualidade e pouco de sua persona. Mais com as suas coisas ali, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas histórias, você com você, né? Deve ser bem assustador e deve fazer essa confusão mental que a própria codificação nos orienta. Então, mostra que é o seguinte, a gente não pode saber todo o passado, tudo, porque Deus nos permite saber de tudo, mas o homem pode saber alguma coisa. E essa alguma coisa que o homem pode saber, ou a gente pode vir de alguma instrução de vários espíritos através de vários fenômenos, para não sair acreditando no primeiro, porque pode ser um zombeteiro, pode ser um espírito brincalhão, e a gente precisa de muita confirmação, principalmente se for alguma revelação que vai atender a nossa vaidade, né, que vai massagear o nosso ego, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas existe algo que a gente pode e deve saber sobre o nosso passado, se a gente mesmo observar o nosso presente. E isso é uma coisa bem interessante que nós vamos ver aqui para frente, que Emmanuel vai nos ajudar a fazer isso. Dando continuidade ao Livro dos Espíritos, então, assim, nessa questão aqui, da 395, que a gente começou, nem sempre muitos sabem, né? Perdão, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que faziam. Se fossem permitido de ser abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, ó, muitos sabem. Quem é que vai saber também, né? Quem vai olhar o presente agora? Quem vai se examinar? Quem vai prestar atenção nos dramas vividos, nas dificuldades enfrentadas, nas facilidades também, não é só na dificuldade, nas facilidades que nos chegam também, a gente começa a observar e ver que tudo isso de agora é fruto do passado. Então, analisando o presente, eu tenho uma ideia daquilo que eu posso e que eu devo saber sobre a minha existência anterior. Na questão 396, está escrita, a pergunta é a seguinte: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresentam como uma imagem fugitiva de um sonho,
que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? A gente também tem que tomar muito cuidado, né? Com esses fenômenos que ocorrem, até mesmo o fenômeno mediúnico, da gente ter alguns flashes, alguma coisa, para saber se isso tudo é real mesmo, é do nosso passado, se não é uma ilusão, uma fascinação nossa. E os espíritos respondem: algumas vezes é uma impressão real. Nota que ele fala algumas vezes, não todas as vezes, e não a maioria das vezes. Então, em um campo restrito, poucas vezes, né, é uma impressão real. Por quê? Porque só será revelado para nós, como diz lá no livro dos médios, aquilo que foi interessante para a gente instruir. É aquilo que for importante para a nossa evolução, para a nossa interpretação moral, né? Nossa evolução moral. Então, não vai sair sendo revelado tudo, porque tudo não nos é permitido. Então, esses flashes, nem todos serão real. E aí, continua. Né? Aqui. Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Nós também somos, de certa forma, quase que assim, e podemos, né, sofrer determinadas influências que nos levam a excitar a nossa imaginação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tanto eles pedem para que põe o homem à guarda sobre isso. Não fica saindo acreditando em tudo, não, que você está nessa imaginação. Então, como é que a gente pode fugir da nossa superexcitada imaginação? Né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente estudando a nós mesmos e as nossas condições do presente, da vida atual. Aí tem um livrinho maravilhoso que Chico psicografou, de Emmanuel, chamado Leis de Amor. E lá na lição 6, chamado Consequências do Passado, que, gente, se eu fosse vocês, terminando o estudo, eu ia ler esse capítulo todo. Eu não vou ler o capítulo todo, não. Esse livro, Leis de Amor, é um livro também de perguntas e respostas, tal qual o Livro dos Espíritos, tal qual o Consolador, né? Que é um livro que faz a gente refletir. Se a gente tem que observar o nosso presente para a gente entender o que já está sendo revelado sobre o nosso passado, o que a gente já pode saber sobre o nosso passado, analisando o presente, a gente precisa fazer indagações, a gente precisa perguntar. E Emmanuel, nesse capítulo, Consequências do Passado, a primeira pergunta é a seguinte: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Né? Aí Emmanuel responde: para compreender os resultados das existências anteriores, baste que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Então, se eu quero entender meu passado, meu resultado, o que eu fiz, moralmente falando, né? Como que eu evoluí, como é que eu cresci, independente de ser as futilidades, né? Observar o lado material, desde que seja como ferramenta para desenvolver determinadas virtudes ou para consertar alguns erros, né? Então, a gente tem que entender dessa forma que aqui na matéria e todas essas oportunidades materiais que a gente tem é justamente para isso, para a gente poder desenvolver nossas virtudes. Então, quando eu quero saber de alguma posição social, de alguma profissão, de alguma coisa, é justamente para me entender o que eu aprendi exercendo essa profissão no passado que eu trouxe para essa vida. Então, olha, eu já aprendi isso. Pode ser que eu tenha sido isso, que eu tenha sido aquilo. Eu já consegui isso aqui. Independente do que eu fui lá, eu conquistei isso aqui. Então, disso aqui, eu vou trabalhar meu agora para me conquistar mais virtudes para o futuro. Que eu vou trabalhar hoje e na minha próxima existência, eu estou chegando com uma bagagem melhor. Então, para isso, eu preciso observar a minha tendência, as oportunidades que eu encontro aqui, as lutas e provas. Na questão número 2, pergunta-se assim para o Emmanuel: como entender
na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas. Olha, como é que eu consigo entender? Eu acho muito engraçado, porque quando a gente fala de forma geral assim, parece que não tem muito sentido, mas quando a gente traz para na nossa vida íntima, assim, na vida privada, a gente pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu pude arrumar um marido desse? Que filho é esse que eu falo e a pessoa não escuta, gente? Na convivência, né? Você olha para sua irmã assim, meu Deus do céu, parece que deve ser um ET, né? Deve ter vindo de outro lugar, porque eu falo com ela, ela não entende, ela fala e eu não entendo, né? Não consigo pensar que valor é esse. Aí, quando a gente analisa o nosso presente dessa forma, a gente vê um sentido maior nessa pergunta. Como entender, na essência, as dívidas ou as vantagens que trazemos de existências passadas? Isso eu estou falando na relação com o outro, né? Mas tem muitas outras coisas. Tem essa questão, como que eu tenho tanta dificuldade para lidar com determinada situação, como que para mim já é tão mais fácil, né? Aí eu vou falar por mim, né? Para mim é tão mais fácil matemática, né, gente? Finanças, entender uma coisa assim, para mim é mais tranquilo, né? De onde vem isso, né? Consegui aprender isso tudo agora. Então, a gente vê essas facilidades também. E Emmanuel responde da seguinte forma: estudos que efetuamos corretamente, ainda que determinados em terminados a longo tempo, quer dizer, mesmo que eu tinha feito um estudo em 3 encarnações passadas, né, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Então, o que eu tenho facilidade de aprender hoje, eu já devo ter estudado isso aí há muito tempo. Então, faltas praticadas deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Então, provavelmente, às vezes eu vou ter algum problema aí de consciência que eu vou pedir para me reparar, né? Se plantamos preciosa árvore desde muito, é natural que venhamos a surpreendê-la, carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós mesmos. Então, se eu tenho uma facilidade hoje, eu plantei essa facilidade no ontem. E essa facilidade não vai ser um benefício só meu, porque o que é virtude é impossível ser individual. Ela é repartida, ela é partilhada. Ela é filha do amor, porque é a mãe de todas as virtudes. O amor, a caridade ali, né? O amor em exercício é a caridade. Então, a caridade é a mãe de todas as virtudes. Então, por menor que seja uma virtude, ela é compartilhada, ela não fica só para mim. E nesse capítulo, o Emmanuel tem uma outra questão sobre esse mesmo assunto. Todos lá falam sobre esse assunto. Mas eu não poderia, aqui que nós estamos estudando Livro dos Espíritos, não estamos estudando Lei de Amor, né? Se bem que se eu pudesse, eu fazia um adendo e estudava Lei de Amor hoje. Porque... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, se bem eu fazia um adendo ali, estudava Lei de Amor hoje. Sabe por quê, gente? Lei de Amor, até a gente quando vai fazer poesia, vai falar poema, a gente imagina assim, né? Ah, esse amor, né? Então imagina Lei de Amor. Eu vim com uma mãe maravilhosa, toda carinhosa, amorosa. Isso é lei de amor, né? Não. A lei de amor do Pai é a lei de justiça, amor e caridade. O amor não vem antes da justiça. Não tem jeito. É ilusão da gente achar que a lei de amor é só flores. É preciso fazer justiça primeiro. É por isso que as minhas dificuldades de hoje não é vingança, não. Minha expiação não é vingança. Minha expiação é um resultado da balança da justiça. Se outra hora eu estava assim, eu preciso fazer assim. Eu não estou assim, não. Às vezes a gente acha que na expiação, você está lá com um filho complicado, uma irmã difícil, um marido, né? Já, lá vai eu falar de ex-marido, agora vai ficar difícil. Né? Então, aqui, uma situação difícil, aí a gente pensa que a gente está em desvantagem, né? Que então a lei de amor é uma expiação, então uma expiação muitas vezes pode ser interpretado como uma vingança, que não é uma justiça. Se é uma justiça, a justiça é uma balança. Ela vai equiparar até ficar uma igualdade. Então, eu estou aqui a duras penas construindo a justiça. Pum! Equalitou. Então, eu vou ter todos esses desafios para construir em mim uma virtude. Eu não sou vítima. Porque se eu for vitimazinha assim, então tem um algoz e eu não consigo, alguém vai ter que me salvar.
Porque como vítima, né? Alguém fez alguma coisa comigo e eu não consigo me reerguer. Então, por isso que às vezes o vítima, a gente tem dó de quem é vítima. De quem não é vítima, está tendo oportunidade de reparar, por isso que está recebendo o que plantou, a gente pode ter compaixão por ele. Por quê? Porque ele mesmo, a partir daquelas dores que está sofrendo, daquelas situações complicadas, que a gente não consegue ver solução no momento, que a gente fala, como é que eu vou... Eu estou sempre falando de relacionamento, né, gente? Acho que é porque eu vivo isso, né? Mas nas relações humanas, assim, né? Então a gente fala, como é que eu vou conviver com essa pessoa e tudo? Eu não estou numa situação de desvantagem, eu estou construindo a minha justiça. E aí eu chego na lei de justiça, que é a lei de amor, para poder que a lei de amor venha. Então, o amor não vai vir antes da justiça. Por isso que nesse livro Lei de Amor, Emmanuel vai falar exatamente dessas situações para a gente analisar o presente agora, não tentar nos vermos como vítima e nem como os outros tão difícil, que se a gente está colhendo alguma dificuldade agora, não é uma vingança, é para que se faça justiça e o amor chegue até nós. E essa é a lei de amor. Não esse amor romântico, né? De chuchuzinho para cá, amorzinho para lá. Não é isso. É vida prática, é vida real. É consertar as coisas. Nós tivemos um Natal, o Natal mais em família, que pode se dizer, né? O Natal mais em paz. Você acha que a gente veio nessa família toda, não é para a gente consertar as coisas? Não tem justiça nessa família. A gente olha para a nossa família e fala, não tem justiça. Nós estamos aqui exatamente nessas condições de fazer justiça para que o amor venha. E como é que eu vou entender meu passado? Então, sou culpado porque foi eu que fiz isso? Não. Eu era ignorante antes, cometi um ato fora da lei de justiça, amor e caridade, fora, então, da lei de amor, né? Que o amor engloba isso tudo. Começa na justiça, vai pelo amor e consolida na caridade, na prática. Então, eu estou aqui para fazer justiça. E justiça não é vingança. Porque, às vezes, na lei dos homens, a gente acha que justiça é vingar, né? Eu vou lá, vou prender ele, matar ele. Não, ó. Se eu for prender, eu vou conter ele para ele não fazer mais mal para ele e para o outro. Se eu consolido virtude, eu tenho um bem para mim e para o outro. Se eu faço mal para mim e para o outro. Então, tá vendo que é bem a lógica, né? O ideal para a gente poder pensar é partindo que a gente está construindo uma justiça de algo que a gente está reparando por uma ignorância que a gente fez, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Então, quando Emmanuel fala como entender a essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas, ele diz assim: estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados a longo tempo, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Isso é justiça. Se plantarmos preciosa árvore desde muito, é natural que venhamos a surpreendê-la carregada de utilidade e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. Então, nota, nas nossas relações, eu tenho que me ocupar de entender o meu passado para que eu faça a quitação agora por uma questão de justiça. E o que é essa quitação? Essa dívida que a gente pensa, né? Então, vamos lá. Nascemos simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, com facilidade de escolher os nossos caminhos e até mesmo durante o erro a gente aprender, porque aí a gente erra, cria débito. E aí eu falo, agora eu preciso consertar meu erro. É junto que quem vai consertar meu erro sou eu. Mas só que agora eu estou no meio do conserto. No meio do conserto é lei de amor. O que é lei de amor? Não vai vir aqui aquele que eu estou devendo e falar, pelo amor de Deus, você pode pagar como quiser. Vai vir aqui numa situação seguinte, de um filho complicado, um marido difícil, de uma mãe que não me entende, numa situação meio complicada. E aí eu vou começar a entender não só meu ponto de vista, eu vou precisar muito mais entender o que é que o outro está falando hoje, porque o que ele está falando hoje comigo foi provavelmente o que eu já falei com ele no passado. Então, quando eu começo a entender ele, eu estou me entendendo no passado. Porque se a vítima de hoje é o algoz de ontem, eu entendendo o meu algoz de hoje, eu estou entendendo a minha vítima de ontem. E aí eu começo a trabalhar para a justiça.
não é para falar assim, eu mereço, ele vai vir aqui e vai fazer tudo comigo, não é para poder continuar nesse ciclo de descontar, né? Não, é hora de resolver com justiça e não com vingança. Uma outra pergunta lá no Ler de Amor na questão 19, nesse capítulo, que diz: qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Essa é ótima, né? Olha aqui como é que diz nosso benfeitor. Como deve ser nossa atitude perante as provas da vida? Nem é expiação, hein, gente? É prova. Então, é aquilo que vai saber se eu tenho virtude ou não. Se eu consolidei a paciência, a resiliência, o amor, a tranquilidade, o respeito, a benevolência, né? A angelitude, uma série de coisas. Então, olha só. Diz assim: diante das provas inquietantes que se demoram conosco, porque tem prova, gente, que não é um período, um ano, um mês, não. Às vezes a pessoa passa por uma prova a vida inteira, uma existência inteira, né? Então leva tempo. Então, diante das provas inquietantes que se demoram conosco, que nem tudo a gente consegue resolver de uma vez, leva um tempo, Emmanuel fala: aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Gente, aqueles que nos cercam não estão conosco vivendo uma prova difícil. É muito fácil, às vezes, a gente pensar numa situação assim, quando a gente vê doença física, né? Às vezes nasce uma pessoa com algum problema físico e que ela vai passar aquela existência inteira com esse problema. E aí, como que a gente vai fazer diante dessa prova difícil, né? Aí a gente, aí no caso, às vezes pode até ser uma expiação, porque é uma depilação do corpo. Mas a gente vai ter que olhar, refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir. Isso que é o mais importante da gente ter essa consciência, né? De olhar e analisar a nossa existência nesse sentido. E a última pergunta aqui desse Lei de Amor, para a gente dar continuidade ao Livro dos Espíritos, é a seguinte: quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? E Emmanuel vai responder da seguinte forma: todos estamos no presente. Aí eu fico pensando, será, gente? Porque parece que a gente está no presente, mas quer viver o passado, né? Quer repetir as mesmas coisas, quer fazer as mesmas coisas, quer buscar uma justificativa no passado e ficar no passado, né? Então, é interessante saber que todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeia, isso mesmo colherá. Isso é lei de amor. Então, imagina quando a gente está reclamando de alguém que vive conosco. Nós estamos falando geralmente de família, né? Um parente. Ah, meu Deus. É minha colheita. Então minha colheita eu vou cruzar os braços, né? Porque eu fiz isso, então eu não vou fazer nada? De jeito nenhum. Emmanuel pediu para refletir, para ver como que você pode auxiliar, melhorar, amparar e servir. Porque se a gente reflete e começa a auxiliar, melhorar, amparar e servir, nós estamos indo em busca da justiça. Lembrando da historinha do Zaqueu, para quem ouviu, né? Quando eu me envolvo com a justiça, quem é que vem me visitar? É o amor. Então, eu preciso me comprometer com a justiça. Isso é lei de amor, para que o amor chegue. Então, a lei de justiça, amor e caridade. Eu busco a justiça. Gente, é doloroso? É. Esse processo dói? Dói. Por quê? Porque eu feri antes. Eu feri a lei antes. Eu estou agora fazendo justiça. Mas é uma dor que nos eleva, é uma dor que nos melhora, é uma dor que constrói a possibilidade da visita do amor em nós. Então, vale a pena. Vale muito a pena. Por isso que toda a programação do plano espiritual para a gente vir para cá é uma programação de vitória, é uma programação para a gente vencer.
Ninguém vem aqui para o mal, todo mundo aqui vem para melhorar. E eu preciso acreditar nisso, eu preciso viver essa verdade em mim. Então, diante dessas provas que se demoram na minha vida, que eu vou ter que viver, conviver com elas, eu preciso refletir e encontrar o meio de auxiliar, de melhorar, de amparar e de servir, porque dessa forma eu estou fazendo justiça. Eu estou compreendendo aquele que me fere hoje, que me incomoda hoje, porque fui eu ontem. Aquela mente complicada que eu não consigo entender foi a minha uma vez no passado. Então, quando eu a compreendo, eu estou compreendendo a mim mesmo, na minha ignorância de atrás. E aí eu estou conseguindo trabalhar pela justiça. Na questão 397, podemos continuar, gente? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Na questão... Oi? Preocupada agora, quando você falou, quando você é uma pessoa... É porque eu fui assim, ano passado, nossa senhora. Então, o negócio é feio mesmo. Denise, a gente fica preocupada mesmo. Eu fazendo esse estudo, eu fiquei pensando assim, exatamente isso, assim, meu Deus do céu. E a gente que tem essa história tão romântica do amor, né? O amor, gente, imagina eu, Denise, que adoro poesia, natureza, aquela coisa. Aí você depara com esse amor, né? Que vem primeiro a justiça, com essas dívidas que a gente tem que acertar, com essa oportunidade que a gente tem com essas provas que se demoram a passar conosco, que nós vamos ter que auxiliar, melhorar, amparar, para poder começar a fazer justiça. Se a gente não trabalhar nessas condições, a gente não tem justiça. E isso requer dor. Talvez eu pense que a dor esteja nesse exercício de justiça, mas que vale a pena. Aí vale a pena. Porque aí a gente vai falar assim, olha, eu estou trabalhando para essa justiça aqui porque é por amor. É porque eu sei que o amor vai vir. Aí a gente fica esperando ele. Ele é em nós, gente. É na hora que a gente sentir, não é que agora que alguém vai sentir por nós, né? Mas que a gente vai conseguir viver esse amor, sentir esse amor, né? Ser esse amor. Mas antes, precisamos ser justos. Lá na questão 300... Oi? Você melhorou agora, né? O amor, né? E achou que eu melhorei? Não, é porque o amor, minha filha, ele não foi eu melhorei, não. Não tem jeito de eu melhorar. O amor é bom demais, eu não consigo melhorar ele, não. Não, quando você deu essa segunda, né? Falou, refletiu, inspirou nós na segunda colocação, acho que aí deu uma... Deu uma melhorada? É porque dá uma esperança, né, Denise? Não é só tormento, não, minha filha. É porque a gente acha que o amor vai ser assim, né? Como é que é o amor entre os homens? Põe no colo, dá acalento para uma criança, né? Assim, mas também não põe de castigo quando é criança. Assim, você vai ter que ficar aí que você não vai conversar com uma criança de 3 anos como você conversa com um jovem de 20, né? Então, ele vai ter que ter alguns outros, né? E é nessa hora que a gente toma mais ou menos assim, né? Essa fazer um situação. tratamento de dente especial. Oi? Você vai ter que fazer um tratamento de dente. Né? Você vai ter que fazer uma cirurgia de estômago. Entendeu? É assim, Marília? Pois é. É reconciliação. É reconciliação. Eu estou melhorando. Você vai ter que fazer um transplante de córnea. Oh, perdão. Aí, tá vendo? Aí, ó, eu tô trabalhando para a justiça em mim. Eu fiz uma bobagemzinha antes, né? Um erro, uma ignorância. Agora eu vou vir com essas provas difíceis, com essas circunstâncias dolorosas, que vai me incomodar, mas vai doer. Eu posso chorar, eu posso sentir dor, eu posso incomodar, mas eu vou ter que encontrar nas minhas reflexões o motivo para me auxiliar, amparar. Todo mundo está envolvido comigo, principalmente nesse drama, porque eu estou nesse processo de justiça, e não de vingança, e não de culpa, e não de, né, digamos assim, de levar uma vingança divina, né? Um Deus vingativo. Não, mas uma oportunidade de você construir seu amor. Diga, minha... perdão, né? Perdão. Perdão para nós, principalmente, né? E para os outros, né? Quando a gente perdoado, mesmo de ontem, né? A gente já fica numa situação hoje, agora, presente. Né? É o perdão. Eu acho que quando você começa a aprender a se perdoar, você começa a encontrar a justiça e da justiça o amor.
É isso mesmo. Porque aí você perdoa as pessoas que estão à volta nessas condições de imaginar que você também já viveu desse jeito e agora você está aqui para auxiliar, perdoando elas, está perdoando você está se perdoando. Né? E aí entendendo que o transplante de córnea, o tratamento de dente, né? O estômago, é tudo parte da justiça que eu estou fazendo comigo mesmo para me construir essa reparação em mim, que não é no outro, né? É reconstruir meu corpo, é reconstruir minha capacidade fluídica, né? De amar. Que ainda não tenho, né? Mas na justiça, depois da justiça, eu amo. Então, tem uma esperança, e acho que foi isso que a Denise falou, poxa, então tem uma esperança, porque o amor chega. Ah, minha filha, se ele não chegar e não inserir, o que vai fazer? Nem sei o que eu vou fazer. É para ele que eu trabalho, assim, né? Para esse mérito do amor. Mas, continuando aqui, e vamos lá para a questão 397. Marília, me ajuda aqui. Eu vou até às 18 e... 18h15. Ah, ótimo. Então tá. Então vamos lá. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança as lembranças anteriores, né? E eu fico pensando, né, gente, por que é tão difícil para a gente lembrar das questões anteriores? Primeiro, porque a gente não tem maturidade hoje para entender o nosso presente, nós vamos entender o nosso passado. Então, se a gente for olhar para a gente, e como que a gente não tem essa maturidade hoje, né? Para a gente, nessas condições que a gente encontra. Porque a gente não aceita, talvez, digamos assim, os nossos algozes hoje, que foram nossas vítimas de ontem. Então, se a gente não aceita os nossos algozes de hoje, como que nós vamos ver com tranquilidade quando a gente era os algozes deles? Nós vai pirar nosso cabeção, nós vamos ficar mais doidões, né? Mas como o Emmanuel falou lá na Lei de Amor, que se a gente analisar o nosso presente hoje, a gente vai conseguir entender isso. Quer dizer, não está tão revelado assim, né? Você vê que o Espiritismo vem revelando para a gente aquilo que estava oculto. Mas já nos mundos mais elevados, né? A pergunta aqui é se tem condição, então, de saber sobre o passado. Então, nas existências corpóreas de naturezas mais elevada do que a nossa, é mais clara as lembranças das existências anteriores. Eu imagino que deve ser, né? Que sim, né, gente? Porque já está mais maduro, já não vai doer tanto. Lembrar da ignorância nossa, né, da própria ignorância do passado, não vai causar tanto pânico. Primeiro, porque já está mais elevado, já está compreendido. E segundo, porque já entendeu a justiça, o amor e a caridade. Já está mais próximo. Se não entendeu plenamente, entendeu melhor do que a gente, que ainda não compreende isso de uma forma a ponto a colocar em prática, a viver isso com tranquilidade. A gente está a duras penas aprendendo aqui para tentar viver, colocar em prática, né? Para praticar, para adquirir, então, essa sabedoria, essa justiça, reparar nossas faltas, passar bem para as nossas provas, né? Suportar as provas com resignação, para consolidar isso, ainda com muito esforço. Mas em situações onde a natureza corpórea é mais elevada, se a natureza corpórea é mais elevada, porque o espírito é mais elevado, né? Então, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores? E a resposta é sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Porque não há, provavelmente, né? Provavelmente eles devem haver muito menos assim, chance deles ficarem revoltados. Porque aqui a gente se revolta com a situação do presente, você imagina a gente pensar que a situação do passado, você fica mais ainda. Aí, quando lá nas questões anteriores que a gente estudou hoje, quando fala que às vezes a gente fica lá excitada ali a nossa imaginação, querendo deslumbrar, falar que foi rainha, que viveu só no primeiro mundo, em vida boa, em situações maravilhosas, que foi tudo. Aí eu falo engraçado, né? Não vê ninguém falando que foi escravo, que foi pedinte, que foi... Você não vê
essas situações, né? Então, você vê que é uma alucinação, a pessoa só quer coisa boa, né? Esse boa aqui, entre aspas, boas na visão do homem. E não quer a coisa boa na visão do espírito, que é o esforço, as dificuldades para consolidar ali a virtude, as dificuldades do plano material para consolidar suas virtudes morais. Você ia falar alguma coisa, Marília? Chegou pertinho? Eu lembrando aqui de uma passagem que tem num dos livros, né, de Nosso Lar, que tinha já 2 espíritos já evoluídos, que já eram até responsáveis por grupos, né? E para eles irem, eles tiveram o passado deles, dos 2 juntos, que mataram uma pessoa jogando ela pela ribanceira. Não sei se você lembra. Aí eles já podiam ir para outro andar. Eles preferiram voltar e acertar essa falta, né? E aí eles foram ser piloto de avião, os 2, e houve uma explosão, né? E eles e retornaram para o plano espiritual, podendo já voltar. Então, assim, quando tem uma condição adulta, né? De lembrar o seu passado, um pouco dele, você consegue já consertar um tanto de coisas, né? Que, não sei se é história, né? Mas se bateu aí como nós estamos conversando. Mas sempre me vem essa lembrança, né? Quer dizer, eles já estavam prontos mesmo, né? Para alçar, mas tiveram que retornar para consertar essa falha. Né? Tem um exemplo bem bacana até entre nós, né, gente, de lembrança do passado, aqui no cantinho, que é exatamente essa que estava falando aí com a gente, a Marília, com o livro dela, né? Há 2 Caminhos, que é muito bacana. Ela conta sobre a existência dela passada, com muita naturalidade. Não está surtada, não, né, Marília? E é uma história belíssima. Quem não leu esse livro, eu peço que leia, porque é muito gostoso, sabe? E ela foi escrita pela Marília e pela... Como é que chama a outra irmã da Nádia, gente? Eunice. Eunice. Então, as 2 escreveram sobre uma existência anterior da Marília. Se eu estiver errada, você me corrige, tá, Marília? Então, foi permitido para ela, junto com o Cláudio, e eu fico imaginando como deve ter sido ela lembrar disso tudo. O Cláudio contando para ela dessa existência dela. Eu chorei várias vezes nesse livro, meu Deus do céu, que é uma história belíssima. E uma história difícil, né, Marília? Eu não vou citar muito, não, porque senão vai dar nó na garganta, porque tem história com filho, com filha, é um romance, mas que mostra para a gente que a gente é possível. O que está falando aqui no Livro dos Espíritos, que para alguns é possível lembrar do passado, é sim. A Marília mesmo é um caso desse, né? Agora, ficou tranquila. Bom, pelo menos relativamente, né, Marília? Mas assim, então, aí é que vê, assim, de acordo com a maturidade do espírito, é permitido, se for para compreensão, para entender, para ajudar a consertar as coisas e adquirir virtudes. Né? O áudio está tampado. Para se aceitar. Para se aceitar. Tem muita coisa que a gente cobra do outro, né? E tem uma grande dificuldade de se aceitar, por se achar muito imperfeita, muito errada e tal, né? E, de repente, você lembra, tá, errei, mas estou tentando acertar. Estou aqui, né, na parte da justiça. Todos nós estamos aqui na parte da justiça, né? Nessa justiça divina, nessa justiça que prepara a gente para o amor, não na justiça vingativa, mas na justiça da construção de uma pessoa melhor, né? Da autoconstrução, porque é a gente que vai se construindo. O livro chama 2 Caminhos. 2 Caminhos. 2 Caminhos, belíssimo, gente. Eu geralmente empresto para os adolescentes, para os jovens, tudo, porque eu acho que todo adolescente tinha que ser um livro estudado na evangelização infantil para os jovens, assim, para a mocidade, porque tem muito a ver com essa mocidade linda aí.
Mas continuando, então, aqui na 397, só para a gente repetir ela e passar para 391. Então, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Na 398, a pergunta é a seguinte: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? A resposta é a seguinte: até certo ponto, assim é. Que foi o que o Emmanuel explicou para a gente lá na Lei de Amor, no capítulo 6, né? Então, até certo ponto, a gente consegue ver essas nossas tendências instintivas, né? Como se fosse algo do nosso passado, né? Então, se a gente estudar muito, assim, essas nossas reações, né? Estudar o que a gente já pensa quando vê alguma determinada coisa, quando passa por determinadas situações, nossas interpretações, né? Geralmente a gente dá certas interpretações como se fosse alguma tendência mesmo do passado. Então, a resposta é, a certo ponto, assim é. Então, não é tudo, até certo ponto, há um limite ali. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erradicidade. Eu amo essa resposta e eu vou explicar por quê. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. O que ocorre nessa... Por que eu falo que eu gosto dessa frase aqui? Porque sempre há uma dúvida danada se a gente melhora na erradicidade ou não. Se a gente... Então, eu já vi até, assim, palestrantes falar que a gente não melhora na erradicidade. E eu quase morro do coração. E fala que a gente só consegue melhorar encarnado. Então, quer dizer, a gente aprende na erradicidade e será provado na matéria, né? Se a gente vê a história mesmo, Marília citando aí as histórias de André Luiz, né? Se a gente for olhar a história do André Luiz lá no nosso lar, a vida que André Luiz teve e como que André Luiz aprendeu no plano espiritual, provavelmente ele veio com toda essa bagagem de aprendizado do plano espiritual na encarnação dele, né? Na próxima encarnação. Só que aí ele vai ser colocado à prova todo aquele aprendizado. Então, o que está falando aqui é, preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito. Lembrando que também a forma que ele fala, olha, que se possa ter operado. Não é garantia que você for para o plano espiritual que você melhorou também, não. Se você chegar lá e buscar aprender, trabalhar, compreender, estudar, igual o André Luiz fez, você pode melhorar sim, né? E aí você vai ser provado aqui. E as resoluções que ele haja tomado na erradicidade. Porque lá também a gente pode tomar. Se for olhar o André Luiz mesmo, como a gente está citando aqui como exemplo, você viu que ele buscou trabalho, chegou lá, não podia ser médico, ele aceitou o trabalho mais simples que podia. Ele começou a escrever, Emmanuel então começou a colocar ele como quase um jornalista, assim, né, do que acontecia, quer dizer, outra atividade que ele estava fazendo. Começou a ver como é que era a vida dele, a estudar ele mesmo, né, como é que ele foi que ele fez, até que ele descobriu que ele não ajudava ninguém mesmo, né, que a única pessoa que ele ajudou era quem rezava para ele. Então, a gente tem, eu fico vendo assim, a questão da justiça de novo, né? Como que é justo? Como que a gente primeiro precisa receber essa justiça real, tanto aqui na matéria quanto lá na erradicidade. Se eu buscar fazer essa justiça, reparar, consertar, melhorar, ver onde está faltando, como que eu posso compensar isso aí, eu encontro tanto na erradicidade quanto aqui na matéria. E todo esse esforço, tanto lá quanto cá, vai conseguir com que torne-se uma conquista da alma, uma conquista moral, um aprendizado que será colocado em prática na vivência na matéria. A 398A
pergunta assim: poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? Eu acho que esse é o grande medo da gente, né? Meu Deus, eu já errei tanto, não me deixa cair mais, não, né? Deixa eu ir tão fundo. Então, ó, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente, na existência anterior, né? Aí os espíritos perguntam: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Essa pergunta aqui e essa resposta me remete muito a Alcione. Quando Alcione pede para vir, e ela é tão orientada, né, para os cuidados que ela precisava tomar. Então, olha, das dificuldades que ela ia enfrentar. E ela ainda aceita. Então, veja, a gente pode parar, a gente não retrocede. Mas essa parada é sentida aos nossos olhos como um retrocesso, aos olhos espirituais como uma parada. Mas para a gente fica como se fosse um retrocesso, por quê? Porque aqueles que caminham conosco avançaram. Então, de uma maneira assim de posição, eles já estão mais adiante e a gente está atrás. Me remete ao Alcione, porque pensa, Carlos estava parado. E quantas vezes Carlos tentou vir, né? E não conseguia dar uma melhorada. E quando a Alcione decide vir. E aí, é como se ele tivesse retrocedido, porque ela já estava lá na frente. Então, claro que não é um retrocesso propriamente dito com a visão da espiritualidade para a gente. Mas a gente que está parado tem a sensação de que como se a gente tivesse retrocedido. Porque os nossos foram e a gente ficou. Aí nós vamos voltar lá para a justiça, para a gente trabalhar, para poder ver o que precisa, para analisar a gente. E eu acho que o grande desafio nessa questão da gente conhecer o presente, para identificar o passado e trabalhar para o futuro, é a dificuldade que nós temos de nos analisarmos. A dificuldade que nós temos de analisar a própria dor, a própria dificuldade, com a nossa própria consciência. Então, às vezes, a gente espera que alguém venha falar para a gente, que o anjo guarda vem falar, que o mentor vem falar, que um mentor de uma casa espírita conta para a gente, que um amigo vem falar para a gente, que um psicólogo vem nos dar uma orientação do que a gente precisa, assim, né? E ele vai até a parte médica aí, a parte de saúde, né, da psicologia, da psiquiatria, do centro espírita, da religião, do amigo, eles podem até auxiliar. Mas quem precisa saber da gente mesmo, dessa questão do nosso passado, do que a gente está colhendo agora do passado, de como que a gente pode entender para auxiliar, reparar, melhorar as pessoas, a gente e as pessoas que estão envolvidas com a gente nesse passado, esse é o grande desafio para a gente avançar, porque essa tarefa nossa, tarefa do espírito, ninguém pode fazer por nós. E isso é muito difícil, porque tem muita coisa envolvida que a gente coloca assim, como se fosse muita. Fica muito embaçado, porque tem muita ilusão envolvida. E é necessário tirar a ilusão. Então, tem muita ilusão a respeito da lei de amor, né? Desse amor frescor aí, né? Desse amor poético, assim, vamos dizer. Não do amor que precisa da justiça, né? Que necessita que a justiça venha antes. Então, necessita de trabalho, de compreensão, de reflexão, de ver onde que a gente tem que auxiliar, melhorar, amparar e servir em nós. Essa dor que eu estou sentindo hoje,
Talvez assim, abandono de filho, divórcio, complicação com os pais, doença. Isso eu preciso analisar comigo. O que eu estou recebendo, o que eu estou sentindo, como que eu vejo as coisas, a interpretação que eu dou para as coisas. Essa interpretação, ela vem cheia de dor, ela vem cheia de mistura. E eu preciso ir filtrar esses meus pensamentos, esses meus sentimentos, para tirar a ilusão e encontrar a essência. Porque na essência eu vou poder vislumbrar o meu passado. Aí eu vou ver meu ponto de partida. Aí sim eu vou conseguir encontrar o caminho que eu vou auxiliar a melhorar, amparar e servir. E nessa execução eu vou começar a crescer. Aí sim eu vou começar a evoluir. Até antes disso, eu tô quase assim iludida, sabe? Assim, achando que alguém vai fazer alguma coisa. Tô em busca do Salvador, que vai vir aqui me salvar. E aí a gente sabe que é uma ilusão, porque não vem, né? E é duro, é uma verdade que a gente encontra com dor, né? Com dor, porque nos envolve diretamente e fica muito agressivo, muito doído. Mas é uma dor boa, porque é uma dor que depois de sentida, refletida, você levanta. Então é uma dor que te levanta. Então vale a pena. E quanto antes a gente fazer isso, melhor. Então, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas. Consequentemente, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar, ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Eu quero aqui agradecer, né, ao irmão Marci, a Marília, pela participação, pelo livro, né, Marília? Pelos esses anos de exercício no bem, que nos faz muito bem. Tem sim, tem um pouquinho, faz um bem danado. Então é isso, assim, a gente lê o livro dela e fala, como que a gente pode fazer justiça com a nossa vida, né? Como é que eu posso construir a minha justiça aqui, reparando as minhas coisas? E espera desse amor, viu, Denise? O amor vai chegar, ele chega. Aí é preciso a gente fazer esse momento doloroso aí de tirar, filtrar as ilusões que a gente tem aí e buscar a nossa essência, onde a gente tem que reparar aí. Tiana, o que eu vejo as pessoas falarem, nem com a dor tem gente que consegue melhorar. Mas, na verdade, não é que nem com a dor não consegue melhorar. É porque ainda não é a dor que ele mostrou a própria essência. Não é a dor moral, sabe? Essa dor moral, Denise, ela é doída mesmo. E ela não é daqueles, assim, é de todos nós. Eu te falo porque eu estou vivendo uma experiência muito parecida com isso, porque eu vejo assim, que esses estudos que a espiritualidade me dá, gente, é remédio com força. Parece assim que vai na veia, sabe? Esse estudo de hoje é um estudo assim, quase que em prantos, né? Porque encontra com a própria verdade, com o que a gente está vivendo. E aí a gente levanta. Então, às vezes, o que você está olhando para uma pessoa e acha que se fosse você na situação dela e é uma dor enorme, para ela ainda não fez nem cosquinha na essência dela, não atingiu a essência ainda. Não é relativo. Tiana, olha só, eu penso que seria nesse caso, assim, a gente passa por várias dores e tudo, e é uma dor divina, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de passar por ela para a gente despertar. E, na verdade, o despertar, ele é individual de cada um. Tem pessoas que passam por essa dor, igual você falou, a vida inteira. E tem umas que não, que ao passar por ela, reflete, avalia e vê a dor diferente e se
e desperta para a realidade, e aí que vem a transformação moral, não é? Assim. Mas é porque eu tenho que buscar a essência da minha dor, né? Por que que tá doendo em mim, né? E às vezes a gente busca no outro, né? O outro me fez essa dor em mim. Aí eu não vou despertar nunca. Aí vai ser difícil, assim, não é que nunca, né? Enquanto eu tiver nessa fuga de gato e rato, eu não vou, vai demorar. Aí, quer dizer, a dor vem e eu busco uma fuga. Aí eu vou beber, vou fazer uma festa, vou distrair. Aí a gente, às vezes, a gente que quer melhorar, vem uma dor, a gente chora. Aí conversa com o Angico Hart. Aí começa a olhar o que é que está acontecendo. Aí, eu, no caso, eu tomo banho. Aí tomo uns 10 banhos por dia. Aí vai para chorar debaixo do chuveiro. Também ninguém precisa ver que você está chorando. Para quê, bobagem? Aí você vai, pergunta para o Angico o que está acontecendo e começa a analisar. Aí, se você é convidada a fazer alguns estudos, você vai começar a preparar seus estudos, vai ser batata, pum, naquilo que você está precisando. É incrível, porque você não está sozinho nem está desamparado. Aí você começa a compreender um pouquinho. E vê que de santinho você não tem nada. Aí você fala, então o negócio é comigo mesmo, sou eu mesmo. Esse eu acho que é o duro do espiritismo. É porque tudo volta para você. Tudo é responsabilidade sua, assim, né? Tudo que você sente é responsabilidade sua. Tudo que você faz é responsabilidade sua. Tudo que você recebe, de uma certa forma, também é responsabilidade sua. Quer dizer, é quase que é você. O livro é Lei do Amor, Tatiana? O livro